né? Você tá até mais magrinho depois que deixou de visitar o Boticário. Voltei. Depois de tudo isso que eu provo aqui, eles querem saber por que eu emagreci. É por isso, porque eu deixo de provar tudo isso que vocês trazem aqui. Tô achando que é isso. Um dos seus culpados sou eu. E hoje eu volto e tem rabanada, que acho que é uma das receitas mais calóricas do final do ano, né? Não, difícil, hein? Final do ano, né? Tem... não vou chamar de calórica, são receitas... Gordacinhas. Gordacinhas. São receitas assim que agora, final do ano, é época de comemorar. Em janeiro a gente faz o balanço. É isso, ou a balança. Exatamente. Mas olha, eu acho ótimo, porque não é sempre que tem. Rabanada é um prato típico dessa época do ano, então a gente tem que aproveitar agora mesmo. Exatamente, né? Apesar de ser uma coisa muito errada no nosso cardápio de Natal, que é um cardápio muito calórico. É verdade. E a estação do ano nosso, apesar desse frio hoje, é uma estação de verão. É que a gente trouxe, né? O cardápio, não é? É uma migração errônea, né? Que assim, não deveria ter tido essa migração total do cardápio. Até o nosso Papai Noelzinho, né? Coitado do Papai Noel, né? Passa um calor. Então, mas são a maioria das receitas agora, porque as receitas visam isso mesmo, o forte inverno. Por isso que são receitas muito calóricas. Certo. Mas dá pra adaptar também algumas coisas. Dá. Rabanada talvez não seja uma delas. Rabanada deixa pra um dia que faz um pouquinho mais de frio perto do Natal e você faz. Né? Liga o ar-condicionado do carro e come lá dentro. Também. Ó, dica boa. Vamos ver. Rabanada, pra quem não sabe, é uma receita de doce. É um doce, né? É uma receita que assim não tem horário, não fazer uma sobremesa. É uma receita de meio de tarde para tomar com café, entendeu? É tipo aquele dia depois do Natal, todo mundo comeu até 1 da manhã, acorda todo mundo às 2. O que a gente vai comer? E não aguento mais comida. Vai lá e faz a rabanada só para distrair. E são ingredientes simples, né? São. A única coisa dessa a rabanada tradicional usa-se o leite e o açúcar para adoçar. Nessa daqui, por uma questão do quê? Se você misturar o leite com o açúcar, às vezes ele não dissolve totalmente. Então o que eu trabalho? Eu trabalho com leite condensado e o açúcar, dissolvo eles, aí dá o adocicado no pão, que tem que ser o pão amanhecido para poder absorver bem. Então vamos lá. Vamos lá. Aqui eu vou misturar então meia xícara de leite condensado. Se já não tivesse calóricas o suficiente, ele ainda acrescentou o leite condensado. O doce de leite só no final. Só no final. Aí agora meia xícara de leite. Normal, leite integral. 2 ovos. Essa receita vai render quantas? Dá em média 4 pães. Depende muito do tamanho do pão. E aqui eu tô adicionando essência de baunilha para dar um gostinho de infância. Eu adoro, gente. Eu adoro. Tudo que vai essência de baunilha já. O segredo aqui é bate bem. Tá. Vai mexendo. Até dissolver, formar uma mistura homogênea. Sim. O pão tem que ser o pão francês, pão sal e pão amanhecido sempre. Por causa da espessura dele. Tá vendo? Ele tem que ser. Eu falo assim, são 2 dedos. Não são 2 dedos meus, são 2 dedos de mulher. Se for 2 dedos meus, fica muito grosso. Exatamente. Meus são 2 dedinhos. São 2 dedos de espessura, porque aí o que acontece? O pão vai molhar, não vai encharcar e o meio ainda vai ficar um pouquinho sequinho para poder não ficar encharcado e nem a hora que você colocar no óleo ele afundar e ficar boiando assim, ficar muito pesado. Porque o segredo o que é? Fazer uma capa no pão. Certo. E tem que ter cuidado também, mesmo na hora de fritar, né? Pra não ficar muito... Não, o óleo tem que estar a 180 graus. O que é o óleo a 180 graus? O óleo que frita pastel, o óleo que frita batata frita, o óleo... Que você coloca já, frita logo ali nos primeiros segundos. Tem gente que fala, coloca um palito de fósforo dentro do óleo. Não, pelo amor de Deus, nunca se coloca nada dentro do óleo, a não ser o que você vai fritar. Por quê? Você contamina o óleo, você faz com que ele perda as características dele. O que acontece? Ele acaba, no final, perdendo uma coisa que a gente chama de ponto de fumaça. O que é? Vai diminuindo esse ponto de fumaça. Sabe quando o óleo começa a soltar aquela fumaça? A partir daquele momento, o óleo começou a estragar. Ali já o óleo já começa a ficar... E aquela fumaça, é muito importante falar, aquela fumaça branco-azulada é cancerígena. Então, assim, quando você utiliza o óleo, no máximo 2 vezes, e olhe lá, dependendo da preparação. Senão já tá Senão você já tem um óleo comprometido e pode prejudicar a sua saúde. Às vezes quer economizar, quer usar mais de uma vez, vamos com calma. Não é interessante. Interessante sempre é o quê? Utiliza o óleo enquanto ele está transparente, cristalino, límpido. Vai guardar, armazenar óleo, tem uma dica legal, pega um funil, um coador de café, coloca dentro do funil e deixa o óleo passando de um dia para o outro. Por quê? Aí todas as pequenas sujidades que ficam no óleo ficam num filtro de café. Então se tiver que usar mais de uma vez, que seja dessa forma. Sempre faça isso, passa sempre pelo filtro de café. E como saber então se o óleo já está bem quente ou não?
Olha, eu tenho uma técnica kamikaze, eu vejo pelo calor que tá saindo, entendeu? Mas assim, cuidado, hein, gente? O ideal sempre é vai com um pedaço do que você vai preparar e experimenta. Entendeu? Sempre coloca uma pontinha, vê se já tá no ponto certo. Daquilo que você vai fazer. Então, daquilo por exemplo, que você vai fazer. É o pão. Aí eu pego um pedaço de pão que eu vou até fazer, ele não tá na temperatura certa. Aí o que eu faço? Eu passo, coloco. O que acontece, ó? Tá encharcando. Ele ainda não tá na temperatura correta. Tá. Tá começando, tá vendo? E aí, no caso, já que é ele, não vai sujar o óleo e também... Não tem problema. Uhum. Aí então aqui ele vai acabar fritando. Uma coisa legal pra gente falar da rabanada. A rabanada clássica é feita com o quê? Polvilha, canela e açúcar. Aí tem as variações, você pode colocar doce de leite, você pode colocar coco, você pode colocar o próprio chocolate polvilhado, você pode fazer ela recheada, coloca 2 rabanadas no meio, pode pôr cocada, doce de leite. Aqui a gente adora o fundi, né? Agora o fundi virou nosso prato. Virou tradicional aqui. E nisso o que você faz? Inova. O legal é assim, você dá pra criar, então. Dá pra você fazer com o que você quiser. Outra coisa legal, não gosto de leite condensado, fica muito adocicado. Substitua o leite condensado pelo leite de coco. Ah, sim. Ele vai ficar uma rabanada com gosto de coco. E no final daí você vai fazer o quê? Você vai polvilhar o açúcar com canela. Vai ficar uma receita mais diferente ainda. Olha, gente, quantas variantes aí. Não, assim, o legal é vocês entenderem o que é a técnica. De não encharcar. O óleo está na temperatura correta e esse molho dele com o ovo que vai dar a emulsão suficiente para fritar, entendeu? Uhum. Tá quase chegando na temperatura. Tá enchendo de bolinhas ali, já dá pra... E o pão já... Ah, aquele lá já tá fritando? Já. Você jogou? Já. Começou, olha lá. É uma boa técnica também, na hora que ele começar a fritar ali, aquele que você jogou que tá encharcado já... Que ele já tá chegando na temperatura, ele tá quase na temperatura, mas dá pra gente começar. Vou pegar uma fatia pequena. Bom, esse pão ele tá amanhecido de um dia pro outro não pode também deixar aquele muito duro. Não, se você colocar aquele pão seco, ele não vai ficar bom. Então você coloca, molha. Então tá ali, cortou. Os 2 dedos de espessura, ele é importante também pra ter aquela textura que o Jaderson disse de ficar molinho por dentro. Muito cuidado agora, você vem sempre no canto da panela. E solta porque espirra? Também. Vamos lá. E aí você toma um chá light junto. Isso, daí toma um chá sem açúcar. Nem vai, pede aquele X-Bacon com mais maionese e toma uma Coca Light, né? Um refrigerante light, então não adianta. Né? Faz um chocolate quente e pronto. E tá não ótimo. adianta. Depois, no outro dia, você passa... Dia 2 de janeiro você resolve o que você vai fazer. É um dia também, não vai comer todo dia, né? Não. A gente precisa fazer, né? Todos os... Assim, o que eu sempre gosto de falar, você passa o ano inteiro fazendo regime para no final do ano comer. Essa é a grande verdade. É verdade. Posso falar? Eu só comi uma vez rabanada na minha vida. Na minha casa não tem essa tradição. Eu comi uma vez na casa de uma amiga minha, da Larissa. A Maria Lúcia fez... Não lembro nem se foi ela, mas foi lá na casa da Larissa, minha amiga. Um beijo pra ela. Tiago Valdo, todo mundo. Foi o único lugar que eu comi. É um prato, assim, é emblemático, né? É que nem o panetone, vamos falar assim, só tem na época de Natal. Então, acho que ninguém nunca soube fazer em casa, porque de verdade, eu nunca lembro. Se teve já, acho que não me serviram. Mas eu achei gostoso quando eu provei. Ah, não, não tem como ficar ruim. Vai coisa boa, Vamos né? falar sinceramente, o que você coloca aqui que fica ruim? Então... Tem que ficar moreninho? Como douradinho, tem que ficar essa cor aqui, ó. Tá, essa cor coloração. que tá ali dos 2 lados, né? Que aquele ali tá de um lado só ainda. Ah, tá branquinho aquele ali ainda. Que é esse aqui? Pra você Não, agora o segredo é esse, ó. Tem gente que coloca no papel toalha. O que eu ia acontece? pôr, grudar tudo. Então você deixa aqui... Ia ficar ainda mais diferente a receita. Ia ficar com um pouquinho de celulose nessa receita. Então, mas eu ia fazer errado. É bom pôr assim numa gradezinha? Qualquer fritura que você fizer na realidade, até uma economia que você faz. Tem uma grade, esse daqui na realidade é um descanso de panela. Tá. Tem uma grade que você coloca, ele fica escorrendo ali por 1 minuto, a gordura seca e... Que dica boa essa, hein? Vou fazer em casa. Deixar ali por uns minutos, vai escorrer o óleo e não vai grudar o papel. Exatamente. Espetáculo. Pronto. E aí depois tem que esperar então para polvilhar. Não, então, aí o ideal o que é? Aproveita que